Bom dia, boa tarde, boa noite, criançada. O Tio Sai está aqui mais uma vez para contar uma história super divertida para vocês. E hoje, nesta semana, nós estamos na Semana da Pátria. Então o Tio Sá vai estar contando a história da independência do Brasil para vocês. Vamos chamar essa história? Mais uma vez. Outra vez. E a história da independência do Brasil de um modo bem divertido. Há muito tempo atrás, bem atrás, vieram para o Brasil uma família real. O rei, a rainha e o seu filho, Pedro. Esse mesmo, Pedro, veio em seu navio. Viajaram vários dias. Esse navio aqui, ó, chama Caravela. Viajou de um lado, viajou de outro. Os dias se passaram e nada de chegar no Brasil. Viajou novamente, viajava. Quando de repente ouviu lá de cima do alto do mastro do navio, alguém gritou: terra à vista! Ou seja, já estava vendo ali o Brasil. Desembarcaram todos ali. O rei, a rainha e o príncipe Pedro. E eles viveram ali felizes. Pedro sempre andava de um lado, andava para o outro. O Brasil já tinha várias pequenas colônias. Mas o Brasil ainda não era independente. O Brasil ainda era regido por Portugal. Brasil também era uma colônia. Então, Pedro continuou andando de um lado para o outro. Quando, de repente, Pedro viu que estava chegando uma carta para os pais dele. Quando o rei abriu a carta, que leu a carta, ali estava pedindo que o rei, a rainha e o príncipe voltasse para Portugal. Mas Pedro, como gostava muito das terras brasileiras, da natureza, das pessoas, e as pessoas também amavam Pedro, porque ele era um jovem muito forte, sem medo. Então todos gostavam de Pedro. E assim, o pai de Pedro, o rei, deixou o príncipe como sucessor dele aqui no Brasil. E assim, papai e mamãe entraram em sua caravela e voltou para Portugal, deixando apenas Pedro e sua esposa no Brasil. Assim, Pedro saiu e foi conhecer as pequenas colônias que era formado no Brasil. E ele pegou o seu cavalo e viajou. Foi para Minas, foi para o Rio de Janeiro, chegando em São Paulo, a esposa de Pedro mandou uma carta, porque eles estavam pedindo que Pedro voltasse para Portugal. Mas Pedro, como amava o Brasil, leu a carta e ali em São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, montado em seu cavalo, levantou a espada e gritou bem alto: independência ou morte! E todos os soldados e todos que estavam junto com ele gritou: independência! Daí em diante, o Brasil não era mais colônia de Portugal, e sim um país independente. Viva o Brasil
e viva a independência do Brasil. Beijo do tio Sá, até uma próxima.